Levo meses flertando com um garoto que me encanta, já lhe dei um ultimato e lhe disse que se não me desse uma oportunidade deixaria de falar com ele. Mas ele insiste em que não somos compatíveis só porque eu adoro sair para festas e beber como uma pessoa normal. E como ele não gosta, sente que tem o direito de me rejeitar. Eu conheci o Marcos na academia do meu bairro há cerca de 6 meses, e no exato segundo em que bati os olhos nele, soube que aquele homem seria o meu próximo projeto de vida. Ele tinha uma postura impecável, treinava com uma seriedade quase militar e não ficava de papo furado com ninguém no salão de musculação. Para a maioria das pessoas, aquele jeito dele parecia apenas disciplina. Mas para mim soava como um convite claro para eu entrar na rotina dele e colocar um pouco de agito de verdade naquele cotidiano engessado. Eu sempre soube o meu valor e nunca aceitei ficar no banco de reservas de homem nenhum. Quando eu coloco um alvo na minha cabeça, eu não descanso até ter o controle total da situação. O Marcos trabalha como consultor em uma grande empresa corporativa. Vive com a agenda cronometrada e tem aquele ar de bom moço que acorda às 5 da manhã para correr antes do expediente. O estilo de vida dele é completamente regrado, focado em metas de carreira, silêncio e noites de sono intocáveis. Já a minha realidade sempre foi o oposto absoluto, porque eu sou uma mulher vibrante, intensa e que realmente sabe como aproveitar a juventude. Minha rotina gira em torno da noite, das melhores festas da cidade e de sair para beber de 4 a 5 vezes por semana com o meu grupo de amigos. Eu sempre me vi como uma pessoa autêntica, magnética e cheia de energia social, o tipo de presença que transforma qualquer ambiente monótono em um evento memorável. Na minha cabeça, era evidente que um homem metódico como ele precisava desesperadamente de uma mulher como eu para tirá-lo daquela bolha sem graça. Comecei a organizar a minha rotina de treinos para coincidir milimetricamente com os horários dele na academia. Eu me posicionava nos aparelhos ao lado, interrompia as séries de supino dele para puxar conversa e fazia piadas de duplo sentido para quebrar aquela postura fria. Quando ele colocava os fones de ouvido para tentar se concentrar, eu tocava no ombro dele fingindo pedir ajuda com alguma carga ou postura. Eu achava que estava sendo irresistível e charmosa, demonstrando uma iniciativa que pouquíssimas mulheres teriam coragem de ter. A minha investida não parava no ambiente da musculação, porque quando eu decido que alguém me pertence, eu me faço presente em todos os momentos possíveis. Consegui o número de celular dele através de um grupo informal de alunos da recepção e passei a mandar mensagens constantes. Eu costumava enviar fotos minhas produzidas nas baladas, áudios com o som ensurdecedor dos camarotes e mensagens cheias de insinuações às 2 ou 3 da madrugada, logo após sair das festas com a cabeça quente de álcool. Para mim, mandar mensagem de madrugada era a prova definitiva de que eu estava pensando nele nos meus momentos mais intensos. Eu acreditava piamente que ele deveria se sentir lisonjeado por receber a atenção de uma mulher tão disputada no meio da noite. A resposta do Marcos, no entanto, começou a me irritar profundamente pela falta absoluta de entusiasmo. Ele mantinha uma neutralidade insuportável, demorava horas para responder e, quando o fazia, limitava-se a frases curtas, estritamente educadas e sem qualquer abertura para a intimidade. Ele nunca elogiava as fotos que eu mandava. Ignorava os meus convites para tomar drinks caros no fim de semana e dizia com todas as letras que preferia descansar porque precisava acordar cedo. Eu não conseguia entender como um homem comum podia ser tão cego diante de uma investida tão direta. Em vez de aceitar o meu chamado para a vida real, ele parecia querer me manter a uma distância segura com aquela polidez artificial. Para mim, homem indeciso não existe. O que existe é homem que precisa ser enquadrado e moldado pela mulher que o escolheu. Eu sempre tive a convicção de que os limites que um parceiro impõe no começo são apenas um teste de persistência para medir a nossa força. O fato de ele recusar os meus convites para beber e curtir as noites de sexta-feira só aumentava a minha obsessão em dobrar aquela postura arrogante. Eu não admitia a ideia de ser tratada como uma conhecida qualquer de academia depois de meses investindo o meu tempo e a minha energia nele. Na minha lógica, se a abordagem sutil não estava quebrando a resistência dele, eu precisava usar uma tática infalível de choque para colocá-lo contra a parede. A situação chegou ao limite em uma quinta-feira à noite, quando eu o vi terminando a série de esteira com aquela mesma expressão inabalável de sempre. Fiquei observando de longe enquanto ele guardava a toalha e caminhava em direção à saída sem sequer olhar para os lados. A sensação de estar sendo deliberadamente ignorada subiu como um veneno no meu sangue. Eu tinha passado a tarde inteira me arrumando para aquele treino, escolhi o meu melhor conjunto esportivo e não aceitaria voltar para casa com mais uma recusa educada. Era o momento exato de aplicar o ultimato do abandono,
uma manobra de controle que eu sabia que desestabilizaria qualquer homem com medo de perder uma mulher atraente. Esperei que ele passasse pela catraca, caminhei apressada atrás dele e o encurralei na calçada bem em frente à porta principal do prédio da academia. Marcos parou surpreso, tirou os fones de ouvido e me olhou com uma expressão de cansaço evidente. Eu me aproximei a ponto de invadir o espaço dele, cruzei os braços e assumi um tom de autoridade inquestionável para deixar claro quem estava no comando daquela conversa. Olhei fixamente nos olhos dele e disse que estava cansada daquele joguinho morno de desculpas e de fingir que éramos apenas colegas de treino. Minha intenção era soar como uma mulher decidida e perigosa, daquelas que não aceitam menos do que a entrega total de quem desejam. Disparei sem rodeios que aquela era a última chance que eu estava disposta a dar para ele acordar para a vida. Disse em alto e bom som que se ele não saísse comigo naquela mesma noite para bebermos e assumirmos um compromisso de verdade, eu cortaria o contato para sempre e nunca mais olharia na cara dele. Enfatizei que ele estava prestes a perder a oportunidade de estar com alguém interessante, bonita e cheia de vida por puro capricho corporativo. Na minha cabeça, a simples perspectiva do meu sumiço repentino faria o Marcos entrar em pânico imediato. Eu tinha certeza absoluta de que ele cederia à pressão, pediria desculpas pela frieza dos últimos meses e aceitaria me acompanhar imediatamente. O que aconteceu em seguida foi o golpe mais humilhante que eu já recebi na minha vida social. Marcos não gaguejou, não demonstrou o menor traço de nervosismo e nem sequer tentou suavizar a situação. Ele simplesmente respirou fundo, soltou o ar com uma serenidade que me deu nos nervos e olhou diretamente para mim sem qualquer hesitação. Ele disse com uma voz firme e pausada que aceitava o meu ultimato com um profundo alívio. Aquele sujeito medíocre teve a audácia de me dizer na cara que a minha insistência já havia passado do ponto há muito tempo e que o rompimento definitivo era a melhor notícia que ele poderia receber. Ele continuou falando com uma calma insultante, dizendo que a nossa convivência seria uma aberração completa porque ele abomina o excesso de festas, o descontrole com bebidas e a minha falta de limites na rotina. Marcos afirmou categoricamente que os meus hábitos noturnos e a minha necessidade de viver em função de baladas mostravam que não tínhamos absolutamente nada em comum. Ele me disse que uma pessoa que não consegue respeitar o silêncio e o espaço alheio não tem condições de exigir a atenção de ninguém. Para fechar com chave de ouro, ele declarou que o corte de contato era a melhor solução para que ele finalmente tivesse paz nos treinos. Antes que eu pudesse formular uma resposta ou demonstrar a minha revolta, Marcos simplesmente colocou os fones de ouvido de volta, virou as costas e começou a caminhar pela calçada sem olhar para trás nem uma única vez. Fiquei parada no meio da rua, tremendo de ódio, com os punhos cerrados e o rosto queimando diante do deboche velado daquela reação. O pior de tudo foi perceber que ele realmente achava que estava em uma posição moral superior para me descartar como se eu fosse um incômodo qualquer. Ele tentou transformar a minha alegria de viver e o meu gosto por festas em um defeito imperdoável, agindo como se ser um burocrata sem sal fizesse dele alguém melhor do que eu. Voltei para casa fervendo em um ressentimento sufocante, incapaz de aceitar a frieza desumana com que ele virou as costas para uma mulher como eu. Passei a noite inteira repassando aquela cena patética na minha cabeça e alimentando uma indignação que não me deixava pregar os olhos. Marcos acha que pode simplesmente ditar quem é compatível com ele e sair ileso depois de ferir o meu orgulho em público. Ele cometeu o erro gravíssimo de achar que tem o direito de me rejeitar por eu ser uma pessoa sociável. Mas eu não sou o tipo de mulher que aceita ser dispensada na calçada sem cobrar cada centavo dessa audácia. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: a mulher simplesmente inventou na própria cabeça que stalkear um sujeito focado na academia, mandar áudios de bêbada às 3 da manhã e tentar forçar um relacionamento no grito era o ápice da sedução. Aí ela vai lá, arma um ultimato achando que o cara vai implorar pelo amor dela e literalmente entrega de bandeja a chave de ouro que ele estava rezando para receber há 6 meses. Ele aceitou com alívio porque você não era um troféu, Carmen, você era um pesadelo diário com cheiro de destilado barato. Resposta da OP: Marcos é apenas um frouxo assustado que se intimida diante de mulheres decididas e de presença marcante. Ele passou meses se fazendo de difícil porque não tem capacidade emocional nem energia para acompanhar uma mulher que sabe se divertir e viver a vida de verdade. O alívio dele é pura fachada de quem tem medo da própria mediocridade, mas isso vai durar bem pouco. Ele vai se morder de arrependimento assim que me ver brilhando com outras pessoas no mesmo salão em que ele tenta bancar o santo. Usuário Anônimo 2 diz:
Você realmente tem a coragem de vir até aqui perguntar se ele tinha o direito de te rejeitar depois de você invadir o treino do cara? Passar por cima de todos os limites e mandar mensagens de madrugada para alguém que claramente acorda cedo para trabalhar? Desde quando encher a cara 4 vezes por semana e perturbar quem quer paz virou sinônimo de ser autêntica? O rapaz foi até educado demais em aguentar essa importunação por tanto tempo antes de te dar esse merecido fora na calçada. Resposta da OP. Essa sua mentalidade quadrada e antiquada é típica de quem vive uma rotina cinzenta e não entende nada sobre paixão e química real. Paixão de verdade não tem hora marcada no relógio. Não segue cartilha de RH corporativo e exige intensidade 24 horas por dia. Se eu tive a consideração de incluir o Marcos nos meus melhores momentos depois das festas, o mínimo que ele deveria ter era gratidão pela preferência. Homem que precisa de silêncio absoluto para existir deveria se internar em um mosteiro, não treinar onde pessoas reais circulam. Atualização 1. Já se passaram 7 dias desde a última atualização. A forma desinteressada e quase desdenhosa com que Marcos me deu as costas naquela calçada continuou queimando na minha mente durante a semana inteira, sem me dar um minuto de trégua. Eu não sou o tipo de pessoa que aceita ser tratada como alguém descartável. Muito menos por um sujeito que se acha a última maravilha do mundo só porque vive enfurnado em planilhas e dorme às 9 da noite. Minha rotina virou um turbilhão de pensamentos obsessivos sobre como desfazer aquela imagem de derrotada que ele tentou me impor. Eu precisava mostrar para aquele idiota que o estilo de vida que ele tanto critica é infinitamente superior ao tédio em que ele escolheu se enterrar. Passei os primeiros dias da semana monitorando os passos dele na academia. Mas percebi com ódio que ele havia alterado os horários de treino para não cruzar comigo no salão. Aquela fuga covarde só confirmou a minha teoria de que ele estava apenas se defendendo do impacto que eu causava nele. Decidi que não ficaria esperando a boa vontade dele aparecer para resolvermos aquele impasse como 2 adultos. Na quinta-feira à tarde, fui até a recepção da academia em um momento de calmaria e me aproximei de um dos funcionários mais novos, que sempre foi suscetível ao meu charme. Com uma história inventada sobre uma encomenda pessoal e muita pressão psicológica, consegui arrancar dele o endereço completo do condomínio onde Marcos mora. Ter o endereço dele em mãos me deu uma sensação imediata de poder e controle sobre a situação. Na minha cabeça distorcida, o problema de Marcos era apenas a falta de uma experiência prática e desinibida ao meu lado, longe do ambiente rígido do trabalho ou do treino. Na sexta-feira comecei o meu esquenta tradicional por volta das 9 da noite em um bar badalado com as minhas amigas. Tomei vários drinks fortes, misturei gin com doses de tequila e me convenci de que aquela noite seria o ponto de virada definitivo da nossa história. Eu estava exuberante, animada pelo álcool e com a certeza inabalável de que nenhuma recusa resistiria a uma demonstração de ousadia tão grandiosa. Por volta de meia-noite, quando saí da primeira festa já bastante alterada, passei em uma distribuidora de bebidas de alto padrão perto do centro. Comprei 2 garrafas do uísque importado mais caro da prateleira, gastando uma quantia que comprometeu boa parte do meu orçamento do mês. Para mim, aquilo não era um gasto imprudente, mas sim um investimento estratégico para provar que eu tinha classe, poder aquisitivo e que sabia como proporcionar uma noite de luxo. Entrei no meu carro com as garrafas no banco do passageiro e dirigi até o bairro nobre onde ficava o edifício residencial do Marcos. Eu me sentia como a protagonista de um filme romântico pronta para resgatar o mocinho da sua vida sem graça. Estacionei na frente da portaria imponente. Desci do carro cambaleando levemente pelo excesso de bebida e apertei o interfone do apartamento dele com insistência ininterrupta. O porteiro noturno me olhou com desconfiança através do vidro blindado, mas eu exigi com arrogância que ele chamasse a unidade do Marcos imediatamente. Foram necessários quase 10 minutos de toques contínuos até que a voz sonolenta e visivelmente irritada dele ecoou pelo viva voz da portaria. Eu me inclinei sobre a câmera, dei uma risada alta e anunciei que havia chegado para trazer a festa até ele, exigindo que ele liberasse a minha subida para abrirmos as garrafas no apartamento dele. A resposta dele foi um balde de água fria ainda pior do que o da calçada da academia. Marcos nem sequer se deu ao trabalho de descer até o saguão para me olhar nos olhos ou agradecer o gesto inacreditável que eu estava fazendo na porta da casa dele. Pelo visor do interfone, ouvi apenas o som seco da linha caindo quando ele desligou na minha cara sem dizer uma única palavra. Segundos depois, a tela do meu celular acendeu com uma mensagem de texto curta e brutalmente direta dele.
Ele dizia que eu tinha ultrapassado todos os limites do aceitável, que eu era uma invasora desequilibrada e que se eu não sumisse da calçada em exatamente 2 minutos, ele acionaria a polícia militar para me retirar dali à força. A leitura daquela mensagem fez o meu sangue ferver em uma velocidade assustadora, misturando o efeito pesado do álcool com uma raiva cega e incontrolável. Eu olhei para as garrafas de uísque importado. Olhei para a fachada daquele condomínio de luxo e senti que estava sendo tratada como lixo depois de ter investido tanto dinheiro e disposição. A humilhação de ser rejeitada na frente do porteiro noturno que me observava com desdém foi a gota d'água para minha sanidade. Eu não ia embora feito um cachorro assustado só porque um homem metido a executivo resolveu me ameaçar com a polícia. Ele queria uma postura agressiva, e era exatamente isso que ele receberia. Caminhei até o carro, peguei uma das garrafas, quebrei o lacre no capô do veículo e tomei um gole generoso no meio da rua para me abastecer de coragem. Entrei no banco do motorista, liguei a ignição e posicionei o carro bem em frente às janelas do bloco onde ele morava no primeiro andar. Conectei o meu celular no som automotivo e coloquei uma playlist de funk pesadíssimo no volume máximo, fazendo os vidros da vizinhança inteira vibrarem no meio da madrugada. Eu queria arrancar aquele homem da cama nem que fosse pelo barulho ensurdecedor da minha revolta. Ele não teria o luxo de dormir em paz enquanto me deixava plantada no asfalto com as minhas garrafas na mão. Comecei a gravar áudios aos berros no aplicativo de mensagens, encostando a boca no microfone e gritando todo tipo de xingamento contra ele. Eu o chamava de covarde, de homem frouxo sem atitude, de sujeito castrado pela rotina corporativa que não tinha coragem de bancar uma mulher de verdade. Minha voz ecoava pelo pátio do prédio junto com a batida ensurdecedora das caixas de som, acordando os moradores dos outros andares que começavam a acender as luzes e abrir as cortinas para ver o que estava acontecendo. Eu me sentia no pleno direito de cobrar a consideração que ele me devia depois de ter me atraído por meses com aquela pose fingida de homem interessante. A situação desandou completamente quando o portão lateral do condomínio se abriu com violência e o zelador do edifício surgiu na calçada com uma lanterna potente e o celular colado no ouvido. O homem veio na minha direção gesticulando furiosamente, anotando a placa do meu carro e gritando que já estava em contato direto com a ronda policial do bairro para registrar um flagrante por perturbação do sossego e importunação. Olhei em volta e percebi vários vizinhos filmando a cena das sacadas, apontando para o meu carro e rindo do escândalo que eu estava protagonizando. O pânico de ser levada por uma viatura naquele estado deplorável finalmente bateu na minha mente embriagada. Entrei no veículo aos tropeços, bati a porta com toda a força e engatei a marcha a ré sem prestar a mínima atenção no trânsito ou no espaço ao redor. Minha visão estava turva pela mistura de lágrimas de ódio, luzes pescando e o efeito anestésico da bebida que eu continuava consumindo. Arranquei com os pneus cantando no asfalto, acelerando desgovernada para fugir daquela humilhação pública o mais rápido possível. Eu só pensava em sair dali antes que a sirene da viatura apontasse na esquina, completamente cega para qualquer regra básica de segurança ou direção defensiva. Na pressa tresloucada de dobrar a primeira esquina e escapar do alcance das câmeras do condomínio, perdi totalmente o controle da direção na curva fechada. A lateral direita do meu carro colidiu com um estrondo violento contra uma caçamba de entulho de ferro que estava estacionada rente à calçada de uma obra. O impacto destruiu o espelho retrovisor, afundou a lataria da porta da frente até a traseira e arrancou parte do meu para-choque em uma chuva de faíscas. A pancada fez a minha cabeça bater contra o volante, deixando uma marca vermelha na minha testa e um zumbido insuportável no meu ouvido. Mesmo com o carro arranhando o metal e a lataria gemendo, não parei para avaliar o estrago financeiro colossal que eu acabava de causar no meu próprio veículo. Pisei fundo no acelerador, sentindo o volante puxar para o lado danificado, e segui acelerando pelas avenidas desertas da cidade até chegar à garagem do meu prédio. Estacionei de qualquer jeito. Olhei para a porta destruída do carro, para a garrafa de uísque pela metade jogada no tapete e caí em um choro descontrolado de ódio puro. Aquele estrago material e aquela vergonha na porta do condomínio tinham um único culpado na minha cabeça: Marcos e a sua incapacidade cruel de me tratar com a decência que eu merecia. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz: isso aqui já passou de post de fofoca e virou caso de psiquiatria urgente. Não é possível que alguém seja tão desprovida de bom senso na vida real. A mulher gasta o dinheiro que não tem em 2 garrafas de uísque importado, vai de madrugada fazer escândalo na portaria do cara que já tinha mandado ela pastar.
Bota som no talo para acordar o condomínio inteiro e ainda destrói a lateral do próprio carro numa caçamba de lixo. E no final ela ainda acha que o rapaz é o culpado pelo para-choque arrancado? É cada loucura que a gente lê na internet que parece mentira. Resposta da OP: levar uma bebida de altíssimo padrão até a porta de alguém é um gesto de pura generosidade, consideração e grandeza que poucos homens medíocres hoje em dia têm o privilégio de receber. O Marcos agiu como um ingrato covarde ao chamar a portaria em vez de abrir a porta como um homem de verdade faria. Todo o prejuízo do meu carro e o transtorno daquela noite caem unicamente sobre as costas dele, que preferiu armar um circo com a vizinhança do que me atender com a educação básica que qualquer visita merece. Usuário Anônimo 2 diz: amiga, para e escuta um conselho sério antes que a sua vida acabe dentro de uma cela ou de um hospital. O que você fez na porta daquele prédio se chama importunação ofensiva ao pudor e perturbação do sossego público gravíssima. Sem falar no crime absurdo de dirigir totalmente embriagada e bater em via pública. Você perdeu completamente a dignidade e está à beira de responder criminalmente por perseguir alguém que não te quer. Apaga esse fogo, esquece esse homem e vai cuidar da sua saúde mental antes que a polícia bata na sua porta. Resposta da OP: ninguém vai me intimidar com discursinho moralista barato sobre leis e regras que só servem para proteger gente fria e calculista como Marcos. Eu não cometi crime nenhum. Eu fui até lá apenas cobrar a consideração e a verdade que ele me devia depois de meses me iludindo com aquela presença dele. Se a sociedade acha que uma mulher apaixonada cobrando respostas é caso de polícia, o problema está na frieza de vocês, não na minha intensidade. Não vai ser ameaça de zelador nem conselho de internet que vai me fazer abaixar a cabeça para o desprezo dele. Atualização 2. Já se passaram 3 semanas desde a última atualização. O estrago na lateral do meu carro custou uma pequena fortuna na oficina, mas a dor no meu bolso não foi nada comparada à queimação diária de ver o Marcos agindo como se eu fosse um fantasma insignificante. Depois daquela noite no condomínio, ele não me mandou uma única mensagem de cobrança, não foi até a polícia e nem sequer tocou no assunto com ninguém da academia, onde eu continuei indo apenas para marcar território. Essa indiferença calculada dele me machucava mais do que qualquer processo judicial. Ele achava que podia me tratar como uma louca histérica, virar a página e continuar desfilando a sua vida de executivo perfeito e intocável pela cidade. Eu passei 21 dias arquitetando a resposta ideal para aquela humilhação. Se no âmbito pessoal ele se recusava a me dar palco e se escondia atrás de portarias blindadas, eu iria atingir exatamente a única coisa que ele parecia valorizar acima de tudo, a sua reputação profissional imaculada. Marcos sempre se gabou veladamente da sua carreira em ascensão na empresa de consultoria corporativa onde atua, sempre de terno alinhado, postura sóbria e discurso corporativo polido. Eu decidi que arrancaria aquela máscara de bom moço diante das pessoas que realmente importavam para o salário e o status dele. Ele precisava aprender que pisar nos sentimentos de uma mulher tem um custo altíssimo. Na hora do almoço de uma terça-feira de sol forte, montei a minha melhor personagem para executar o plano. Escolhi um vestido colado e decotado que eu normalmente usaria em uma balada pesada de sábado à noite, caprichei em uma maquiagem escura e carregada, com direito a batom vermelho vibrante e saltos agulha altíssimos. O objetivo era criar um contraste chocante e vulgar dentro daquele ambiente corporativo cinzento e conservador. Olhei no espelho e me vi pronta para a guerra. Entrei no carro arranhado e dirigi até o centro financeiro da cidade, onde fica o edifício espelhado que abriga a sede da firma de consultoria dele. Cheguei ao saguão monumental de mármore e me dirigi à bancada principal da recepção, onde uma moça chamada Ramona atendia os visitantes com crachás e cadastros formais. Aproximei-me da bancada com passos trôpegos. Forcei uma respiração entrecortada e apertei as mãos como se estivesse à beira de um colapso nervoso diante daquela recepcionista. Com a voz embargada e lágrimas falsas ensaiadas, disse para Ramona que eu era a noiva do Marcos, que tínhamos tido uma briga terrível na noite anterior e que eu havia trazido um almoço surpresa na tentativa desesperada de salvar o nosso noivado de 3 anos. A garota me olhou com uma expressão de espanto e compaixão ingênua, totalmente despreparada para lidar com uma crise sentimental no meio do saguão. Enquanto a Ramona pegava o telefone para tentar ligar para o ramal interno dele e verificar a minha entrada, aproveitei o momento em que um grupo grande de empresários de terno passava pelas catracas eletrônicas com seus cartões magnéticos. Em um movimento rápido e calculado, passei colada atrás de um homem alto.
Empurrei a roleta de acesso sem autorização e me enfiei no elevador panorâmico antes que a recepcionista pudesse processar a minha invasão. Apertei o botão do 14º andar, onde eu sabia por postagens antigas dele em redes profissionais, que funcionava a diretoria e as principais salas de reuniões executivas. O meu coração batia acelerado, mas a adrenalina da vingança amortecia qualquer resquício de medo. As portas de metal se abriram em um corredor silencioso, com carpete grosso e divisórias de vidro fosco por onde era possível ver consultores trabalhando em silêncio absoluto. Caminhei com os saltos estalando pelo piso, ignorando os olhares atônitos dos funcionários que não entendiam a presença de uma mulher de vestido de festa naquele horário. Não demorei a localizar a sala de reuniões principal, um espaço envidraçado de ponta onde o Marcos estava de pé, projetando gráficos complexos em um telão para uma mesa com 6 executivos de alta patente. Na cabeceira da mesa estava Samuel, o diretor sênior da área, um homem idoso e de semblante severo conhecido por sua rigidez implacável na empresa. Não hesitei nem por um segundo. Empurrei a porta de vidro com um estrondo violento, invadindo a sala sem bater e fazendo todos os presentes darem um salto em suas cadeiras pelo susto repentino. Marcos congelou no meio de uma frase, o apontador laser caiu da mão dele e o seu rosto perdeu completamente a cor em questão de milissegundos. Eu dei 3 passos para dentro do recinto. Levei as mãos ao rosto em um pranto escandaloso e lancei o meu roteiro ensaiado com a voz mais aguda e dramática que consegui produzir. O silêncio que se instalou na sala foi tão absoluto que parecia que o ar havia sido sugado daquele andar inteiro. Aos berros e em meio a soluços teatrais, comecei a acusar o Marcos diante de toda a diretoria de ser um monstro disfarçado de profissional exemplar. Gritei que ele me deixava trancada em casa em noites intermináveis de vigília enquanto gastava as nossas economias conjuntas em farras escondidas com bebidas caras e mulheres da noite. Apontei o dedo para o peito dele e declarei que ele fingia ser um homem de respeito dentro daquela firma, mas que na intimidade estava destruindo a minha saúde emocional e me afundando em dívidas para sustentar os vícios ocultos dele. Minha voz ecoava por todo o 14º andar, atraindo as atenções dos outros setores para o vidro da sala. A reação do ambiente foi um espetáculo de puro caos corporativo. Marcos ficou absolutamente pálido, com as veias do pescoço saltadas e os olhos arregalados em um misto indescritível de ódio e pavor absoluto pela destruição repentina do seu espaço de trabalho. Samuel, o diretor sênior, levantou-se imediatamente da cabeceira com a expressão mais dura e enojada que eu já vi em um executivo. Bateu a caneta sobre a mesa e ordenou em tom gélido que a apresentação fosse cancelada imediatamente e que todos os clientes saíssem da sala. A pose de consultor brilhante e infalível que Marcos levou anos para construir ruiu em menos de 2 minutos de pura humilhação pública. Antes que eu pudesse avançar para a mesa e continuar o meu discurso inflamado, a porta se abriu novamente com violência. 3 seguranças particulares do edifício, que haviam sido acionados às pressas pela recepção após a invasão da catraca, entraram na sala com postura intimidadora. Eles não me deram espaço para negociação, imobilizaram os meus braços pelas costas com força técnica e começaram a me arrastar para fora da sala de reuniões. Enquanto eu era puxada pelo carpete do corredor, continuei me debatendo com saltos, cuspindo no chão e gritando a plenos pulmões que aquela consultoria era cúmplice de um canalha hipócrita que enganava a própria família. Fui arrastada para dentro do elevador de serviço pelos 3 homens de uniforme, que ignoravam completamente os meus protestos de que eu estava sendo agredida sem motivo. Ao chegarmos ao saguão térreo, a recepcionista Ramona me olhava em estado de choque e pânico absoluto atrás da bancada, enquanto outros funcionários paravam para filmar a minha expulsão com os celulares em punho. Os seguranças me conduziram até a porta giratória principal e me jogaram sem qualquer delicadeza na calçada movimentada da avenida comercial, avisando que se eu colocasse os pés naquele perímetro novamente seria entregue à polícia por invasão de propriedade privada. Caí sentada no chão de pedra portuguesa com a maquiagem toda borrada pelas lágrimas de fúria, o salto do meu sapato esquerdo quebrado e o vestido rasgado na costura lateral pela força dos seguranças. Uma multidão de pedestres e trabalhadores do centro financeiro se aglomerava ao meu redor, apontando o dedo e cochichando sobre o vexame inacreditável que acabavam de presenciar em plena luz do dia. Eu me levantei cambaleando, ajeitei o cabelo desgrenhado com as mãos trêmulas e encarei a fachada espelhada do prédio com um sorriso amargo nos lábios. Ele tentou destruir o meu orgulho na academia, mas eu tinha acabado de implodir a carreira dele diante do diretor que assinava as suas promoções. Comentários da atualização 2.
Usuário anônimo diz: isso que você fez passou de todos os limites humanos e entrou na esfera da pura perversidade premeditada. Criar uma mentira nojenta de noivado falso. Inventar roubo de economias que nunca existiram e invadir uma apresentação com a diretoria só para destruir o emprego de um rapaz que a única coisa que fez foi dizer que não queria ficar com você? Você não tem vergonha na cara de usar calúnias tão graves contra quem batalhou anos para construir uma carreira séria? Isso é baixeza moral no estado mais puro e asqueroso possível. Resposta da OP. Toda ação desproporcional e cruel exige uma resposta à mesma altura. E eu apenas devolvi a ele a humilhação pública que ele tentou me fazer passar quando me descartou como se eu fosse um nada. O Marcos achava que podia brincar com as minhas expectativas, manter uma pose de santo inatingível e sair impune depois de rasgar a minha dignidade na frente de todo mundo. A reputação profissional dele não vale mais do que a minha consideração pessoal, e se o castelo de cartas dele desmoronou na frente do chefe, a culpa é exclusivamente da soberba com que ele me tratou desde o início. Usuário anônimo 2 diz: eu fico imaginando o tamanho do prejuízo colateral que essa sua loucura causou para quem não tinha nada a ver com o seu delírio. A recepcionista Ramona, que estava apenas fazendo o trabalho dela com educação na portaria, com certeza tomou uma advertência pesadíssima ou corre o risco de ser demitida por causa dessa sua invasão descontrolada pelas catracas. Você parou para pensar por um segundo na vida dos funcionários inocentes que foram prejudicados pela sua encenação patética antes de bancar a noiva desesperada no meio da diretoria? Resposta da OP. Eu não tenho a menor obrigação de me preocupar com a competência ou com a carreira de recepcionistas terceirizadas que não sabem controlar o fluxo de uma portaria. Se aquela garota foi ingênua o suficiente para acreditar na minha história e se os seguranças foram lentos para agir, o problema é estritamente da gestão daquele edifício corporativo. O único foco de injustiça e violência naquela história foi o fato de eu ter sido arrastada e agredida por 3 brutamontes uniformizados apenas por expor a verdade sobre o funcionário mimado deles. Atualização 3. Já se passou um mês desde a última atualização. O escândalo que armei na sede da consultoria teve consequências imediatas que mostraram o tamanho da covardia do Marcos quando confrontado. No dia seguinte à invasão, todas as minhas tentativas de contato por redes sociais, aplicativos de mensagens e até mesmo por ligações telefônicas foram cortadas por um bloqueio geral e irrestrito. Para piorar a minha revolta, recebi em minha casa uma notificação extrajudicial formalíssima, redigida e assinada pelo departamento jurídico da empresa dele, me proibindo expressamente de pisar em qualquer dependência do edifício sob pena de prisão imediata por assédio, importunação e invasão de domicílio comercial. Aquela carta formal cheia de termos jurídicos não me intimidou, pelo contrário, funcionou como gasolina jogada diretamente na fogueira da minha obsessão. Eu passava os dias inteiros monitorando perfis abertos de pessoas ligadas àquela empresa através de contas secundárias na internet, buscando qualquer rastro da rotina dele para planejar o meu próximo passo. Foi em uma dessas madrugadas de vigília digital que descobri uma postagem pública anunciando a participação da equipe da consultoria em uma grande corrida de rua, beneficente de 10 quilômetros no Parque Central da cidade. A postagem continha fotos dos atletas inscritos e uma informação que fez o meu estômago revirar de puro ódio. Marcos correria em dupla oficial justamente com Ramona, a recepcionista que eu havia enganado na portaria semanas antes. Pelo que pude apurar nas legendas e comentários de outros funcionários, Marcos havia se aproximado intensamente de Ramona após o episódio do escândalo corporativo, prestando apoio à moça para evitar que ela fosse demitida pela diretoria e transformando aquele episódio em uma amizade pública e inseparável. Ver aquela mulherzinha comum, com um sorriso sonso na foto ao lado dele, usando a camiseta da corrida e recebendo elogios pela parceria, foi a maior provocação que eu já recebi na minha existência. Ele se recusava a sair comigo para tomar um drink nas melhores festas, mas tinha a pachorra de se exibir em público correndo de mãos dadas com a recepcionista do prédio. Eu não deixaria aquela afronta passar em branco diante de toda a cidade. No domingo da corrida, acordei às 5 da manhã consumida por uma agitação doentia que não me deixava respirar direito. Para amortecer a ansiedade e encher o meu peito da coragem necessária para o confronto, não tomei café. Abri uma garrafa de vodka pura no balcão da cozinha e comecei a beber em doses consecutivas antes mesmo do sol nascer. Por volta das 6h30, já sentindo o corpo anestesiado e a mente completamente descolada da realidade pela embriaguez precoce,
Peguei uma garrafa de cerveja de vidro que estava na geladeira, enfiei na minha bolsa lateral e entrei no carro para ir até o Parque Central. Eu estava determinada a estragar o momento de glória daquele casalzinho patético. Cheguei ao parque por volta das 7 da manhã, em meio a milhares de pessoas. Famílias com crianças e atletas profissionais que se aqueciam sob o som dos alto-falantes da organização. Eu caminhava cambaleando pelos gramados com os olhos vermelhos e um cheiro insuportável de destilado exalando pelos poros da minha pele suada. Consegui passar despercebida pela segurança do evento e me escondi atrás das tendas de hidratação e dos painéis de patrocinadores, posicionada a menos de 10 metros do pórtico inflável de chegada. Fiquei ali agachada durante quase uma hora, esperando com a mão enfiada na bolsa, sentindo o peso do vidro gelado da garrafa enquanto via os primeiros colocados cruzarem a linha final sob aplausos. Por volta das 8h15 da manhã, a voz do locutor oficial anunciou no sistema de som a aproximação da dupla de corredores da firma de consultoria. Levantei-me devagar por trás da lona e vi Marcos e Ramona despontando na reta final do asfalto, suados, usando medalhas de participação no peito e rindo abertamente enquanto cruzavam o pórtico de mãos dadas para comemorar o tempo da prova. A visão daquele homem sorrindo para aquela recepcionista com a cumplicidade que ele sempre me negou fez o resto de lucidez que ainda restava no meu cérebro explodir de vez. Não havia mais cálculo, não havia mais lógica, havia apenas uma fúria selvagem exigindo sangue e vingança imediata. Saí de trás da tenda feito uma fera desgovernada, abrindo caminho aos empurrões entre as famílias e voluntários que assistiam à chegada na lateral da pista. Avancei em direção a eles pelas costas sem que ninguém pudesse antecipar o meu movimento repentino. Quando cheguei a 1 metro de distância, agarrei Ramona pelos cabelos longos com toda a força do meu braço esquerdo, puxando a cabeça dela para trás com um tranco violento que a fez soltar um grito agudo de desespero. Com a mão direita tirei a garrafa de vidro da bolsa e a arremessei com força brutal em direção ao rosto daquela desgraçada, berrando que ela era uma ladra oportunista que não passava de uma vagabunda rasteira. O arremesso foi desviado no último milissegundo pelo movimento brusco de Ramona ao tentar se soltar, e a garrafa de vidro atingiu o ombro dela antes de se estilhaçar com um barulho seco contra o asfalto áspero da pista. Uma chuva de cacos pontiagudos voou em todas as direções, cortando profundamente a pele do antebraço e do pulso de Ramona, que caiu de joelhos sangrando copiosamente e chorando em estado de choque absoluto. O pânico se espalhou instantaneamente pela linha de chegada, com mães puxando seus filhos pequenos aos gritos e corredores se afastando aterrorizados daquela cena de selvageria inesperada. Antes que eu pudesse pegar um dos cacos de vidro do chão para continuar o meu ataque, Marco soltou um rugido de fúria e se lançou com todo o peso do corpo sobre mim, me derrubando de costas contra o asfalto. 3 outros corredores corpulentos que passavam pelo local se jogaram imediatamente por cima dos meus braços e pernas, imobilizando meu corpo contra o chão enquanto eu me debatia, cuspia e tentava morder qualquer pedaço de pele que aparecesse na minha frente. Eu estava completamente fora de mim pelo excesso de vodka matinal e pelo veneno da minha própria obsessão, urrando insultos desconexos contra todo mundo que tentava me segurar. Em menos de 1 minuto, 2 policiais militares que faziam o patrulhamento preventivo da corrida abriram espaço na multidão e assumiram o controle da situação. Um dos policiais se ajoelhou sobre as minhas costas para tentar prender os meus pulsos com as algemas de aço, mas a minha resistência física alimentada pela adrenalina e pelo álcool era cega e desesperada. Em um movimento brusco de tronco, virei o meu rosto e cravei os meus dentes com toda a força no antebraço do soldado, rasgando o tecido da farda dele e tirando sangue através da mordida em uma tentativa alucinada de não ser presa. O policial soltou um gemido de dor e precisou usar a força necessária para torcer o meu braço e finalmente travar as algemas de metal nos meus pulsos. Fui levantada do chão do parque como um animal raivoso, com as roupas imundas de terra e sangue, o rosto desfigurado pelo ódio e o cabelo emaranhado em pura sujeira. Os policiais me arrastaram até a viatura estacionada na entrada do parque, enquanto eu desferia chutes violentos e contínuos contra a lataria e os vidros traseiros do carro de polícia, amassando a porta e tentando quebrar as travas com os calcanhares. O show de horror foi assistido por centenas de espectadores atônitos que filmavam tudo com seus celulares. Além de ter sido capturado integralmente pelas lentes de uma equipe de televisão local que transmitia o evento esportivo ao vivo para todo o estado, fui jogada no compartimento de detenção da viatura sob o som ensurdecedor das sirenes.
trancada na escuridão enquanto os estilhaços da minha loucura ficavam para trás no asfalto. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: parabéns, Carmen, você conseguiu atingir o fundo absoluto do poço da humilhação humana em rede estadual. Começar a entornar vodka pura às 6 da manhã de um domingo para ir até um parque público tentar estilhaçar uma garrafa de vidro no rosto de uma mulher inocente que só estava participando de uma corrida com os colegas de trabalho? Parecia cena daquelas novelas mexicanas mais decadentes, só que no final você acabou algemada de barriga no asfalto quente, babando de ódio, mordendo o policial e cheirando a bebida barata na frente de dezenas de famílias e das câmeras de TV. Que vergonha deplorável. Resposta da OP. Aquela recepcionista sonsa e calculista teve exatamente o que procurou no momento em que resolveu se aproveitar da minha dor para se esfregar no Marcos em um evento público. Eu não ataquei ninguém de graça, eu apenas me defendi de uma provocação nojenta e premeditada que tinha como único objetivo tripudiar sobre os meus sentimentos legítimos. A garrafa ter quebrado no asfalto foi um mero acidente de percurso no meio do confronto, e se aquela mulher rasteira se machucou, deveria aprender a nunca mais cruzar o caminho de uma mulher que não aceita ser motivo de chacina social. Usuário Anônimo 2 diz: eu estou simplesmente em êxtase de ver que você finalmente vai pagar pelo rastro de loucura que vem espalhando há meses. Atacar pessoas com garrafa de vidro quebrada, morder o braço de um policial militar em serviço e chutar viatura pública até amassar a lataria é crime inafiançável com prisão em flagrante garantida. O lugar de gente que não sabe viver em sociedade e acha que pode agredir os outros por capricho de ego ferido é exatamente atrás das grades de uma delegacia. Que a justiça pese com toda a força e que o Marcos e a Ramona tenham a paz que você tirou deles por tanto tempo. Resposta da OP. Vocês são tão cegos e hipócritas que preferem aplaudir a truculência desmedida e a covardia de policiais despreparados do que enxergar a armadilha emocional que armaram contra mim. Aqueles policiais agiram com uma violência nojenta contra uma mulher indefesa que estava apenas desabafando seu desespero. E todo esse sistema machista e podre é mancomunado para proteger homens manipuladores como Marcos. Se eu reagi e chutei aquele carro foi por puro instinto de sobrevivência contra a opressão de um bando de carrascos que nunca quiseram ouvir o meu lado da história. Atualização 4. Já se passaram 4 meses desde a última atualização. O gosto daquele domingo no Parque Central não desapareceu da minha boca nem por um único segundo, transformando a minha realidade em uma rotina cinzenta, amarga e completamente arruinada. Passei 2 semanas inteiras trancada em uma cela fria e superlotada de detenção provisória, dormindo no chão de cimento e convivendo com o medo constante até que a burocracia judicial permitisse a minha saída. Para que eu não continuasse presa aguardando o processo, meus pais precisaram desembolsar uma fiança com um valor exorbitante, o que exigiu que eles liquidassem as economias de uma vida inteira e contraíssem empréstimos bancários pesados. Toda a estabilidade financeira da minha família foi destruída para pagar pelas consequências diretas dos meus atos descontrolados. O processo criminal correu com uma rapidez assustadora, impulsionado pela gravidade das provas visuais incontestáveis e pelos depoimentos unânimes das testemunhas presentes no evento esportivo. Na audiência de julgamento fui formalmente condenada por lesão corporal de natureza grave com dolo eventual, desacato qualificado à autoridade, resistência violenta à prisão e dano qualificado ao patrimônio público pela destruição da viatura. O juiz foi categórico ao rejeitar qualquer tese de perturbação emocional temporária ou legítima defesa, destacando a minha frieza e o uso premeditado de uma garrafa de vidro em um ambiente familiar. A sentença me impôs 2 anos de liberdade condicional sob regras estritas, obrigação de apresentações mensais no fórum para justificar minhas atividades e o cumprimento de centenas de horas de prestação de serviços comunitários em instalações públicas. Além da condenação penal, o magistrado deferiu uma ordem de restrição judicial perpétua e inegociável, me proibindo terminantemente de me aproximar a menos de 500 metros de Marcos e de Ramona, bem como de manter qualquer tipo de contato direto, indireto ou por meios eletrônicos com eles e seus familiares. Se eu descumprir essa distância por um único metro, o benefício da condicional será revogado imediatamente e serei transferida para um presídio comum para cumprir a pena em regime fechado. Minha vida pessoal e o meu direito de ir e vir foram reduzidos a um mapa de proibições e vigilância constante, onde qualquer passo em falso significa o meu retorno imediato à cadeia. As consequências profissionais e sociais do meu colapso foram igualmente devastadoras e irreversíveis. As filmagens da minha prisão violenta no parque,
com a mordida no policial militar e os gritos embriagados de ódio. Foram exibidas em jornais de grande circulação e viralizaram nas redes sociais da região em questão de horas. Fui sumariamente demitida do meu emprego por justa causa por conduta indigna, perdendo todos os meus direitos trabalhistas e acumulando uma mancha no meu currículo que inviabiliza qualquer contratação futura na minha área de atuação. Nenhum escritório ou empresa séria aceita colocar dentro do seu quadro uma pessoa com antecedentes criminais por violência e um histórico público de instabilidade tão escandaloso. A solidão em que me encontro hoje é um abismo sufocante que não me deixa dormir em paz nenhuma noite. Aquele grupo de amigos com quem eu costumava sair para beber de 4 a 5 vezes por semana e que alimentava a minha falsa sensação de grandeza simplesmente evaporou no instante em que as viaturas apareceram. Ninguém me mandou uma mensagem de apoio, ninguém foi me visitar na delegacia e todos os meus conhecidos das baladas me bloquearam para evitar que seus nomes fossem associados ao meu processo criminal. Fiquei completamente isolada, trancada no meu quarto na casa dos meus pais, afundada em uma montanha de dívidas judiciais que levarei anos de trabalho braçal para conseguir quitar. O momento mais doloroso e transformador de toda essa desgraça aconteceu durante a audiência final de instrução e julgamento, quando as gravações de segurança e os vídeos gravados pelos celulares dos pedestres foram projetados no telão principal do tribunal. Olhar para aquela tela gigante e me ver de fora foi a experiência mais aterradora que já vivi. Eu vi uma mulher desgrenhada, com os olhos vidrados de álcool barato, babando de fúria descontrolada e atacando pessoas inocentes com uma garrafa na mão feito um monstro enlouquecido. Não havia charme, não havia autenticidade, não havia intensidade apaixonada naquela criatura patética. Havia apenas uma aberração desprovida de qualquer freio moral ou empatia básica. Quando o vídeo terminou e as luzes da sala de audiência foram acesas, virei o meu rosto devagar para olhar em direção aos bancos da plateia onde as partes estavam sentadas. Marcos estava lá com o braço em volta dos ombros de Ramona, que ainda usava uma faixa elástica cobrindo as cicatrizes feias deixadas pelos cortes dos cacos de vidro no seu antebraço. Ao lado deles, nos fundos da sala estavam os meus pais idosos, com as mãos trêmulas sobre os joelhos e a cabeça baixa pelo peso insuportável da vergonha pública que eu fiz a nossa família passar. Eu procurei nos olhos do Marcos e da Ramona aquele mesmo ódio que queimou dentro do meu peito durante todos esses meses de perseguição doentia, mas não encontrei absolutamente nada parecido. O que vi no olhar sereno e distante deles foi apenas um misto silencioso de pavor, cansaço extremo e um nojo tão profundo que me fez sentir menor do que um grão de poeira naquele tribunal. Eles não me viam como uma rival perigosa ou como uma mulher apaixonada que cruzou os limites por amor. Eles me viam apenas como um estorvo deplorável e violento do qual precisavam se proteger através de ordens judiciais e da força policial. Naquele exato instante, todo o castelo de ilusões, de superioridade arrogante e de controle possessivo que construí na minha cabeça desmoronou em uma pilha de cinzas inúteis. Uma vergonha avassaladora subiu pela minha garganta como chumbo derretido, me tirando o ar e me forçando a baixar a cabeça contra a mesa dos advogados de defesa. A mentira confortável de que eu era uma mulher empoderada lutando pelo homem que eu merecia ruiu diante da realidade fria daquele fórum criminal. A ficha caiu com a brutalidade de uma marreta de ferro sobre a minha consciência estraçalhada. Compreendi, em um silêncio sufocante que me acompanhará pelo resto dos meus dias, que nunca existiu amor, química ou conexão real entre mim e o Marcos. Eu era apenas uma perseguidora possessiva e desequilibrada que usou o consumo desmedido de bebidas e o ego infantilmente ferido como desculpa para tentar forçar a submissão de um homem que nunca me pertenceu e que nunca me quis por perto. A obsessão doentia de moldar a vida alheia e ditar quem deveria me amar me transformou em uma agressora condenada pela justiça e banida do convívio social. Marcos e Ramona saíram daquele tribunal de mãos dadas, protegidos pela lei e livres para reconstruírem suas rotinas com a dignidade e a paz que sempre buscaram longe do caos que tentei impor a eles. Enquanto isso, eu permaneci sentada no banco dos réus, cercada apenas pelos papéis da minha condenação, pela ruína financeira dos meus pais e pelo silêncio estarrecedor de uma existência que destruí com as minhas próprias mãos. A única pessoa cuja vida foi completamente aniquilada em nome dessa loucura possessiva fui eu mesma. E não sobrou absolutamente nada daquela mulher arrogante além do vazio de um arrependimento que chegou tarde demais.